santo e eterno Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que tu nos concedes, mais um dia de trabalho, de lutas, de batalhas, mas também de vitórias. Pai, nós nos apresentamos a ti como um sacrifício vivo, agradável e inspirado a ti. Sempre reconhecidos que somos falhos e pecadores, mas também reconhecidos das tuas misericórdias, do teu perdão e da salvação. Portanto, perdoa nossas falhas, nossos pecados, das nossas famílias aqui representadas, da tua igreja na terra como um todo. Pai, que tu nos dê nesta noite sabedoria, discernimento, a todos quanto nós vamos alcançar, Pai, que tu envies aqueles que tu já escolhestes antes mesmo da fundação do mundo, para que hoje, quinta-feira, dia 27, Pai, partilhassem e partilhem, enfim, conosco do desempenho desse estudo que vamos dar continuidade. E é assim que tu envies o exército de anjos, Pai, ao socorro de todos aqueles, Pai, que tu escolhestes para que nesta noite estejamos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Mas Amém. Nosso irmão Rafael, como sempre, né, seminarista Rafael, presente aqui conosco, que justamente aquele que implantou, né, o Ministério Arca da Vida, e tem uma palavra antes de nós darmos continuidade. Uma palavra, Rafael. Eu quero dar só uma informação técnica, conforme a determinação do nosso governo do Estado e por causa da Covid, só para dizer para os nossos participantes que, quando nos veem aqui sem máscara, né, nós tomamos as devidas precauções sanitárias de álcool em gel, o devido distanciamento, e, para reforçar, eu estou usando, agora nós estamos usando esse desinfectante, né, de ambiente, que ele mata até 99,9% dos germes e bactérias. Amém. Então, assim, só para informar a todos, amém, que todas as lives que nós estamos fazendo as coisas com ordem e decência. Buscamos fazer dentro das orientações da OMS, exato, né, e das autoridades sanitárias. Então, só dizer para todos que nós cumprimos com todos os procedimentos aí sobre a prevenção da Covid-19. Amém. Ao final, eu gostaria de ler o Salmo 5. No final, vamos começar, que já estamos atrasados. Amém. Amém. Então vamos. Tem mais alguém aí na sala? Estamos só com o nosso irmão Robson, por enquanto, né? Nossa irmã vamos Cristina aí. Presente. Adilson. Adilson, cadê você? Adilson. Está presente aí na sala? Eu acho que dá uma organizada aí no teu microfone e no visor, que eu não estou... Na verdade, eu não estou vendo aqui o nosso irmão Adilson. Mas veja, às vezes o Adilson está à vontade, chega da rua. É isso aí. Fica à vontade aí. Mas ele está ouvindo. Esse que é importante. Amém? Então, vamos recapitular a pergunta e aí nós vamos dar continuidade na palavra que se encontra em Provérbios, capítulo 1, 24 e 25. Mas, antes disso, a pergunta, para que a gente pegue o fio da meada, como se diz a história, é: qual um dos motivos da ira de Deus? Nós iniciamos semana passada, tá? Interagimos com relação a alguns versículos e vamos dar continuidade através dos demais versículos da palavra de Deus. Lembrando sempre que esse estudo, na verdade, é para que, com mais tranquilidade, possamos ter entendimento
e trazendo como experiências e orientação para as nossas vidas. Amém? Amém. Então, a palavra que está, Robson, em Provérbios capítulo 1, versículo 24 e 25, com o nosso irmão aqui. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Então, a pergunta, voltando, é: qual um dos motivos da ira de Deus? Entretanto, porque eu clamei, e recusastes. E aí, contextualizando para os dias de hoje, no Ide do Senhor, muitas vezes nós ministramos a palavra de Deus diz: venham, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, mas nem todos chegam. Muitos recusam. E assim também no passado. E estendi, como Deus aqui está estendendo. Estendi a mão e não houve quem desse nem atenção. Muitas vezes, o próprio inimigo de nossas almas, ele coloca um espírito de espinho, de rejeição, com um próprio servo de Deus que está ali ministrando a sua palavra. No versículo 25 diz: antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Então, não é diferente nos dias de hoje. Muitos não querem nem sequer ouvir a palavra de Deus, quando a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Algum comentário? O que acontece, é o que eu venho sempre batendo nas outras aulas, é o seguinte: não adianta só você se converter por converter. Eu sou um convertido social, eu frequento a igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, eu faço minha parte perante a sociedade e está tudo certo. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer realmente o seu arrependimento. Ele é sincero, é isso que você quer, Você aceita ou você rejeita os meus conselhos? Então, quer dizer, quando o ser humano ele é leigo na palavra, tudo bem. Deus vai deixar ele caminhar, que uma hora ele chega. Mas quando você diz que você é convertido, que você tem o entendimento da palavra e rejeita os conselhos que Deus lhe proporciona, aí concordo com você, castigo vem. Rafael. Tem dois aspectos aí. Primeiro, é a apresentação do próprio Senhor para o mundo. Exato. E nessa apresentação, muitos não querem nem sequer ouvir. E o outro caso é com relação à seriedade do coração. É com relação à sua fidelidade diante de Deus na instrução que é a própria palavra e que é o próprio Senhor, que nos dá, sempre deixando que nós venhamos a decidir o sim ou não, o certo ou o errado. O Senhor, ele nos respeita e nos honra. Ele nos deu o livre arbítrio. E aí, meus irmãos, vamos dar continuidade, pode ser? Vamos ver aqui a pergunta 11. 11. O que Deus diz àqueles que ouviram a mensagem da redenção e não quiseram se converter? Presta bem atenção.
Esses estudos eles vão esquentando, como se diz a história. Deus, ainda ontem nós ministramos a palavra de Deus falando sobre o amor de Deus. O amor de Deus que cura, liberta, salva, coloca no leito, aleja e mata. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, soberano. E, no entanto, além de tudo, Deus também é justiça. E dentre a justiça de Deus, que é o dom da vida, né? Porque a nossa vida a Ele pertence, e Ele não deve satisfações a seu ninguém. Tanto é que quando nós queremos indagar em alguma coisa na palavra, Ele próprio diz: quem és tu, caco entre cacos de barro? Desce à casa do oleiro. E aí, para que possamos ter a compreensão que Deus faz como quer, Ele só faz o melhor e não deve satisfações. Então, o que Deus quer é resgatar o mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas lembrando que nós temos o livre arbítrio. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, Salmo 114, versículo 8. O qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Isso aqui para que possamos ter ideia do que Deus pode fazer na vida, numa natureza pecaminosa, tá? Uma natureza soberba, orgulhosa, presunçosa. Deus aqui diz: o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo, que é pedra, em fonte de água. Mostra que aquilo que foi determinado está, não invalidará. Eu, você, igreja, aqueles que antes mesmo da fundação do mundo, que Deus escolheu, vão chegar aonde Ele já determinou. Amém? Amém. Alguma coisa, alguma... Quer fazer algum comentário, Robson? Não, é isso aí. Eu entendo assim. O Rafael falou aí que quando a pessoa se converte, né? Ele pensa que se converter cumprir as obrigações com a igreja, ou seja, ir ao culto aos domingos, atender aos cultos durante a semana, se tem alguma coisa, pagar os dízimos, tudinho. Mas dentro dele não está nem aí. Exato. Quer dizer, isso realmente acontece. Mas quando, na realidade, a pessoa aceita Jesus Cristo, o comportamento muda. Quando aceita. Quando ele aceita, ele tem um comportamento diferente, que a família, inclusive, sente o comportamento, os amigos sentem o comportamento, entendeu? Amém. E onde você chegar com seu comportamento, muita gente prevê que você é um cristão, entendeu? Somente pela o comportamento, o atendimento, como conversar, entendeu? Então é isso aí. Eu acredito que quando a pessoa se converte mesmo, ele se converte, aceitou Jesus, atende o máximo possível dos mandamentos e da palavra de Deus. E agora tem que fazer isso aí que nós estamos fazendo. Tentar sempre. Amém. Buscando. Entendeu? Buscando sempre a verdade e mais isso. As palavras, entendeu? A gente às vezes passa por essas palavras e lá na frente a gente esquece um pouco, entendeu? É bom recordar. Exato. É bom voltar e ver, entendeu?
Você Na sabe, verdade, pastor Paulo, Robson, sim, que nós fizemos o discipulado, não é verdade? isso, Fizemos o discipulado, tudinho. Mas você vê, nós estamos continuando aí com a arca da vida. É maravilhoso você recordar aquelas partes exatamente. da leitura. Você vê, E isso é hoje, sabedoria, Robson. Você está tendo é sabedoria. verdade, mas isso é verdade, exatamente, eu concordo. Você vê, muitas vezes você vai para um culto, então eu já vi esse culto, está se passando agora, que o pastor está dando, eu já vi outras vezes, mas qual o problema? Você está, às vezes, recorda, entendeu? Naquele dia, às Exato, vezes acontece que naquele momento que você está na igreja, você não percebe direito a passagem bíblica. Aí, quando chega uma exato, renovação assim, aí você, eita, olha para aí. Aí você pega você entendeu? Quer dizer, muito bom, exato. muito bom mesmo. Eu dou parabéns a vocês. Amém. Peraí, eu vou só acrescentar o que o Robson está falando, Robson, que eu acredito que Foi é não? muito importante, porque assim, a Bíblia ela é única, né? Um exemplo. Verdade. Eu já li esse Salmo 114 várias vezes, em outros contextos. Então, quando você começa a se aprofundar mais na palavra e você ter uma outra visão espiritual, um outro sentimento, porque o que acontece hoje, na minha visão, na sociedade evangélica, é que o cara ele acredita, o ser humano, no geral, ele acredita, agora eu sou convertido, eu sou de Cristo, eu vou ter uma forma diferenciada de agir. Veja bem, você falou com bastante propriedade. Hoje, a pessoa que ela é convertida, a pessoa que acredita no Evangelho, ela não precisa forçosamente demonstrar para qualquer um que seja, eu sou diferenciado, eu sou diferente. Não. O seu comportamento, o seu dia a dia, a sua forma de agir vai demonstrar com naturalidade quem Verdade. você é, quem você está sendo hoje Amém. na palavra. Amém. Não é? Isso que você colocou é muito bom. Eu conheço umas figurinhas dentro da igreja desde a época que eu fiz o cursilho episcopal. Cara, os caras conversam comigo até hoje, tipo assim, alegre, Bambi, pulativo, e tipo assim, e aí? E aí? Você ainda está com aquela chama? Eu olho assim, rapaz, eu acho que. Entendeu como é que é, Robson? Estou entendendo. Eu fiz o A cursinho chama está em também, você. há Tu, mais de tu, tu 25 vai o anos quê? eu Vai fiz o botar cursinho. agora. Tu vai fazer Aham. um cartaz eletrônico igual aqueles da bicicleta do Itaú. Ó, eu ainda estou no quarto dia, eu estou lá, eu sou um cristão. Amém. Não é assim que no dia a dia vai acontecer. Amém. Agora, Tenha paciência, rapaz, a gente está debatendo. tá vendo, Minha irmã Robson? Cristina, a senhora tem algum comentário? A universitária? A Graças universitária vai. irmão Amém. Não, Deus. não vai só nesse, não, não Amém. vai Boa comentar noite. mais. Deixa Amém. de Deus ser abençoe, boa portador. noite. Boa O que eu noite. queria, Amém. ver aqui é justamente o versículo 8, o qual converteu o rochedo em lago de águas e os seixos em fonte de água. Sob a ordem divina, as rochas se tornaram fontes de água para suprir a multidão no deserto por 40 anos. Diante dessas maravilhas, podemos confiar que Deus pode fazer muito mais por nós. O desejo de Deus é dirigir as nossas vidas em todas as áreas. E muitas vezes, pela nossa ansiedade, pelas nossas limitações, também por falta de a gente ter mais intimidade com o Senhor, a gente muitas vezes esquece desse detalhe de deixar Deus fazer esse muito mais. Por quê? Porque geralmente a gente, na nossa concepção de ser humano e dentro das nossas ansiedades, a gente acha que
O fazer de Deus por nós muito mais é somente aquilo que a gente acha que Deus deve fazer por nós. E muitas vezes o muito mais de Deus, quase sempre, por Ele estar nos moldando, é às vezes um não, é às vezes uma repreensão, é às vezes um puxavão de orelha, e todos nós precisamos. E de acordo com isso aí que o Rafa estava falando, que alguém perguntou, e aí, você ainda está, né, no quarto dia, né? O que muitas no vezes quarto dia. nos leva a... Acontece com todos nós, o que vai fazer a gente estar animado, o que vai fazer a gente erguer a nossa cabeça, é justamente buscar o Senhor, ter essa intimidade com Deus, sabe? Porque sem ela, é como a palavra de Deus nos diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, se não for essa busca constante nossa, se não for negar-se a si mesmo a cada dia, que nós devemos ter essa atitude, a gente fica angustiado, a gente fica temeroso, a gente fica para baixo, porque o dia a dia não é fácil. As lutas são grandes, a batalha espiritual ela existe também, né? Satanás, a perseguição também, né, irmã? A perseguição, né? E isso muitas vezes nos cerca através do nosso dia a dia mesmo, dentro de casa, no trabalho, né? Com os irmãos em si, os irmãos em Cristo. Então, é necessário que a gente realmente esteja ali no orar e vigiar e sem cessar, né? Buscando isso para que então a gente possa entender e ver realmente o muito mais de Deus na nossa vida, que é o desejo de Deus na nossa vida. É isso, é fazer muito mais, mas não muito mais que a gente acha que deve ser feito, mas o muito mais que Deus sabe que é necessário e que Ele quer realizar nas nossas vidas. Amém. Amém. E aí, enfim, concluindo esse versículo, mostra claramente a onipotência, onisciência, onipresença e soberania de Deus. Não existe impossíveis para Deus, tá? Ele sabe como trabalhar cada natureza, que foi Ele mesmo quem criou, tá? Nós, muitas vezes, pensamos que nós nos conhecemos. Não conhece, quem conhece é Deus. Mas vamos dar continuidade. Vamos ver agora o que está escrito em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de 10 a 12. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração e nem se converta e seja sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Então, nesses versículos de Isaías, contextualizando para o momento e para nossas vidas, né? Nós analisamos no versículo 10 de que o próprio Deus, que endureceu o coração do faraó, ele endurece o coração, ou seja, daquele que ele vê a realidade da profundidade daquele coração, tá? E que não quer realmente se moldar, e o próprio Deus, então, ele trabalha de uma forma que a natureza humana vai perecer, né? E isso, como um todo, numa cidade, numa família e na nação, né? Porque tudo está sob o controle do Senhor, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, não só na questão conversão das vidas, mas na conversão como todo,
né, do próprio sistema. Aí lá vem trazer, né, para a questão política, mas é uma realidade. Tá? Não, é uma realidade da sociedade. É uma realidade como um todo. Né? O toma lá da cá, né? Tá? O mentir, o telefone toca, quem é? Fulano, ou não. Esse simples ato para Deus, sabe? Ele, na sua justiça, vai corrigir. Né? Quanto mais outros atos. Então, a irmã Cristina tem algum comentário sobre esses versículos? Não estamos lhe ouvindo. Desculpe, esqueci. Agora. Desculpe. Os versículos 9 e 10 parecem dizer que Deus não quer que o povo se converta. No entanto, aqui se está falando sobre o poder ativo da palavra de Deus, da ordem de Deus, que não volta sem ter feito o que Deus quer. Se a palavra não é aceita, ela endurece a pessoa ainda mais no seu fechamento para Deus. Então, o que é que acontece? Muitas vezes Deus ele está falando, ele está ensinando, ele está corrigindo, e muitas vezes a pessoa ela não quer. Está fazendo ouvido de mercador. Então ela não quer. Ela quer porque quer ver se dribla a Deus, se leva a Deus a ter o mesmo pensamento dela, né? E dizer assim, não, Senhor, não é bem assim, não, olha, é assim, não. E, na verdade, não é isso. Né? Aí o que é que acontece? Isso leva a pessoa a ter realmente seu coração cada vez mais fechado ao entendimento da palavra, a seu arrependimento, né? Que é o desejo do coração de Deus para nossas vidas, é que cada dia mais, né, por estarmos naquele processo de santificação, é que cada dia mais a gente aprenda com o Senhor, através da sua palavra, dos seus ensinamentos, que o que é o negar-se a si mesmo a cada dia e nos rendermos cada vez mais à vontade do Senhor. E assim passar a andar em novidade de vida, em todos os sentidos. Bom, mas foi uma bênção. Rafael quer trazer também aí uma reflexão. Então, Cristina, a minha universidade, ela é a minha universitária predileta. Entendeu? Então, acalma seu coração. Misericórdia. Cristina, então a gente pode concluir na atual conjuntura da sociedade que Deus ele é permissivo para que algumas pessoas elas endureçam o seu coração para sentir depois a ira dele ou a vontade dele para que o nome dele venha a ser glorificado e enaltecido em todos os sentidos. Certo. Então, porque assim, o que as pessoas, eu acredito que elas têm que entender é o seguinte, vou voltar de novo na questão da conversão. Não basta só você se converter, é você estar aberto, antenado e ligado nas permissividades que Deus pode proporcionar na sua vida, tanto de bom como de ruim. Seria mais ou menos isso. O raciocínio. Se nós seguirmos sem adulterar a palavra, Deus não é mentiroso. Apesar dos pesares, bem colocado pela nossa irmã Cristina, né? No mundo tereis aflições, porém tendo bom ânimo, eu venci o mundo, né? E não mais nós vivemos, Cristo passou a viver em nós, e esse viver de que agora vivemos pela fé naquele que nos amou e se entregou por nós. Volto a dizer, então aquilo que foi determinado na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, determinado está, não me invalidará, né? Processo de santificação vai até o final dos nossos dias.
Tá? E um versículo muito importante que nós devamos guardar no nosso coração está em Provérbios, capítulo, versículo 7, tá? Que é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem teme a Deus não vai adulterar a palavra. O que é adulterar a palavra? A palavra de Deus diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, você vai e cobiça. Não matarás, você vai e mata. Não roubarás. E assim sucessivamente. Você vai estar trilhando, tá? Para receber, dentre aquilo que já está escrito, em correção e a própria maldição. A palavra só faz se cumprir. Amém? Podemos seguir? Provérbio. Diga aí, Cristina. Deixa eu só falar aí o que a Rafa estava falando, é só a gente participando, né, completando, que realmente, desde o princípio de todas as coisas, o Senhor, ele diz na sua palavra, né? Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Porém, aconselho-te a escolher a vida. Ou seja, o Senhor, ele sempre nos dá a liberdade de optar o que é que a gente deve fazer ou não fazer, né? Então, nós temos esse conhecimento, esse discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus, de saber o que é certo e o que é errado, né? Então, todos nós temos essa consciência. E o Senhor, ele respeita a nossa decisão, né? Só que você vê, tudo, lá em Deuteronômio 28, o Senhor diz que existem as consequências da bênção, ou seja, da obediência, né? E as consequências da desobediência. Então, nós temos a consciência também de que tudo aquilo que nós optamos fazer, a gente deve ter a consciência de que a gente sabe que tudo aquilo vai ter uma consequência. Exatamente. Ou uma consequência de bênção na nossa vida, pela nossa obediência, de acordo com a palavra de Deus. Eu te darei o pago segundo as tuas obras. Isso mesmo. Também de acordo com a nossa escolha, se for uma desobediência ou algo que venha a desagradar ao Senhor. Então, jamais o Senhor ele vai dizer que você tem que fazer isso. Não. O Senhor, ele coloca na nossa frente, através da sua palavra, né, a liberdade para que a gente possa escolher. Tanto Amém. É que ele diz assim: olha, vinde a mim, estás cansado, vinde a mim. A gente precisa confessar ele como nosso Senhor e Salvador. Então, a gente precisa escolher, né, o negar-se a si mesmo. Então, está tudo na nossa mão, dado por Deus. Cabe a nós escolher aquilo que a gente sabe que ou é o certo ou é o errado, sabendo, porém, que vamos colher uma consequência, ou de bênção ou de maldição. Amém. Vamos para Provérbios, capítulo 1, versículo 26 a 32. Também de minha parte, eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como uma associação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta. Sobrevirá a vós aperto e angústia. Vamos fazer a interpretação logo desses dois versículos. Nós analisamos aqui, já nesse início, né, a mão de Deus, tá, na correção da natureza humana, tá? Porque Deus é amor, e o amor de Deus, ele muitas vezes ele toca aonde mais aquela natureza, tá, que errônea, pecaminosa, vai sentir
Então, por exemplo, a perda de um ente querido, Deus pode permitir, né? A perda do seu negócio, a falência. Aonde mais vale doer, Deus vai permitir, e isso é o amor. Para que você se volte ao primeiro amor. Então, Deus, ele continua no seu trabalhar. Vamos dar continuidade. Versículo 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Por quê? Porque o coração deste povo, tá? Desta nação, está endurecido. Dentre os atos, nós somos sal e luz da terra. Nós, bem colocado pelo nosso irmão Robson, né? E por você também, o nosso próprio testemunho, ele ministra a palavra, né? Dentre as mudanças de atitude nossas, tá? E aí é que está. A palavra de Deus diz: venham como estáis, ladrões, assassinos, imorais, hipócritas, feiticeiros, maldizentes, mas não para ficar como estáis. O Senhor ama o pecador e abomina o pecado. Amém? Amém. Versículo 29. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Vamos fazer uma analogia, alguns exemplos de situações do retorno do pecado. Um exemplo real, que isso está assim. A pessoa adulterou, tá? E aí, permissível por Deus, como Deus permitiu com Davi, aquela pessoa engravidou, tá? E logo após, com o tempo, ele viu que não era o certo, mas com risco, inclusive, de perder a sua família, porque Deus pode permitir, tem permitido. Como também, um outro exemplo claro, né, é que aquele filho ali que foi gerado não tem culpa. Ali, o filho é uma dádiva de Deus. Tá? A cada ser humano que nasce é uma dádiva de Deus. Mas o ato que foi cometido para aquela criança nascer, o ato é uma maldição. E aí aquela pessoa já vai ficar escravo de dividir o seu próprio salário na pensão alimentícia. Estou dando um exemplo. O outro foi na onda do inimigo, que temos visto aí, na situação da pandemia, trazendo para os dias de hoje. E aí disse: rapaz, vamos assaltar ali aquele supermercado. Meu irmão, é somente essa vez. Satanás só está na terra para matar, roubar, mentir, destruir, escravizar. Permissível por Deus, foram uns 6, 2 morreram e os outros foram presos. Eu estou dando alguns exemplos, como tantos outros exemplos naturais. Você arranjou um emprego, Jesus está falando. É o último a chegar e o primeiro a querer sair. É o maior fofoqueiro daquela empresa. Sempre está ali, já olhando para o relógio, o que faz
é o inverso, completamente o inverso da palavra de Deus, quando Deus diz: tudo quanto fizerdes, façais para glorificar o meu nome. Se estiverdes trabalhando para outrem, aquele é uma autoridade para a tua vida. É como se fosse para mim. Trabalhe para o seu patrão, colocando o seu patrão como se fosse o próprio Senhor. E aí o próprio Deus se encarrega de abençoar, de abrir porta onde não tem porta, abrir caminhos onde não tem caminhos, tá? Mas quando se é relapso, preguiçoso, o que tem de preguiçoso não está no gibi, é real. Aí Deus diz: aquele que não trabalha também não coma. Começa logo por aí. Vai morrer vestindo trapo. Entra num emprego, um mês está fora. Porque pelas suas próprias atitudes. Enfim, né? Vamos dar continuidade, Rafael. Alguém quer trazer algum comentário? Tem mais alguém na sala de... Pastor Paulo. Oi. Dentro dessa leitura que você acabou de falar, e esse exemplo aí, você vê a história de Jó, né? Exato. Jó perdeu tudo que ele tinha, família, riqueza. Aí, resultado, mas nunca perdeu a fé em Deus. Amém. Foi glorificado, né? Exatamente. Sei quantas vezes a mais, porque não perdeu a fé. Perdeu tudo, perdeu família, perdeu fazenda, perdeu os amigos, abandonaram, ficou doente. Aí era para ele, nessa época, como pensou a esposa dele, que Deus é esse que você... Exatamente. Né? Exatamente. Creio que deixa acontecer isso tudo. Deus permite essas coisas para ver realmente quem é que você é. Entendeu? Ele já conhece o coração de todo mundo. Mas, às vezes, ele permite para ver até onde ele quer ir. Entendeu? Mas foi uma dúvida que o Satanás disse, né? Aí o Jó é bonzinho, aí, mas também é rico, tem tudo, não sei o que lá. Se ele começar a perder tudo, não tem nada, se ele vai ter esse amor ainda e essa fé, no caso, em Jesus. Aí ele permitiu que acontecesse tudo. Mas, no final, você viu, ficou leproso, quase à morte, mas orando e orando. Confiante. Pronto. Ele usou dois aspectos aí. A fé, em primeiro lugar, e o temor. O temor do Senhor, não é isso? O temor, amor, né? O temor, respeito. Mas tem muita gente que, muito menos do que isso, abandona e vai fazer o que dá na cabeça. Aí perde. Exatamente. Perde no caso, o apoio de Jesus Cristo. A bênção, como todo. A bênção. A gente tem que ser realmente sábio e saber. Exatamente. Mesmo você tendo... Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por coisas que às vezes, puxa, por que aconteceu isso? Muito bem colocado, viu, Robson? Por que está acontecendo? Rapaz, você tem que ser forte. Você tem que crer. Entendeu? Você tem que ir para frente. Entendeu? Glória a Deus. Aguente forte, entendeu? Agora não pule para o outro lado, não mude, não. A resultado, continue orando. É verdade. Aí você, assim, no meu pensar, aí você vence. Daqui a pouco aparece um negócio que foi isso. Resolveu de uma maneira tão fácil. Caramba. Aí, às vezes nem sabe, entendeu? Nem coisa. Por quê? Porque Deus tem projetos para todo mundo de nós. Amém. Entendeu? Amém, Robson. Você tem que realmente crer na palavra, que realmente é uma verdade, entendeu? Isso é uma lição de vida. Isso é uma cartilha de vida. Você tem que correr aí dentro. Você ficando aí dentro, não se preocupe, não. Deixa o que acontecer, deixa acontecer. Na frente você vai ver que vai ter, o resultado que vai ter. Entendeu? É assim, pastor Paulo. É somente E aí, Robson, uma bênção a tua reflexão. E lembrando só uma coisa, que nós temos que estar firmados nas promessas da palavra.
E aí a palavra de Deus diz o quê? O justo pode passar por muitas e muitas e muitas, não poucas, aflições. Isso. Mas de todas, não são de algumas. O Senhor os livra. Agora, bem colocado pelo nosso irmão Robson. Esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ao mesmo tempo, meu irmão Robson, aproveitando o ensejo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ou aos Gálatas, se não me engano, e ele diz o quê? Sei ter abundância e padecer necessidade, tudo Verdade. posso naquele que me fortalece. Me fortalece. Não é isso? Então, nós precisamos caminhar em novidade de vida, analisando sempre nossas atitudes, se o que estamos fazendo, se realmente vai glorificar o nome do Senhor ou não. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, eu tenho certeza, tá? Porque Deus não é mentiroso, nós vamos ser muito, não pouco, muito abençoados. Vamos dar continuidade. Zacarias, capítulo 1, Pastor versículos Paulo, 4 e... Opa! Eu gostaria de trazer a explicação aí dessa parte que foi lida, bem breve. Amém. Vai enriquecer. Porque, Amém. Exatamente. Minha universitária. Quando o nosso pastor deixa a gente falar, é uma benção. Eu fico tão feliz quando você entra Amém. com seus argumentos. Está sendo uma benção agora, Robson e você, para a glória do Senhor. Mas deixa eles falar. Deixa eles falar. Porque nosso universitário, Robson. Escuta essa, Robson. É porque é o seguinte, como o Robson fala baixo, aí tu faz um amém, um aleluia, que eu não escuto nada que ele diz. Deixa o... Tenha calma no seu coração. Vá. Vamos lá, Cristina. Não só Robson, mas nós estamos com 8 participantes aí. Ô, glória! Que estão, assistindo, também querendo participar, conosco. Será um prazer, uma honra. Amém. Bom, graças a Deus, embora seja o Provérbios é o Antigo Testamento, nós estamos vivendo no tempo da graça. E aqui nesse texto, a gente vê a graça de Deus na nossa vida, porque diz assim, o versículo 24, entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. E aqui diz assim, rejeitastes todo o meu conselho. Personificado na sabedoria, o Altíssimo exorta a todos para que reconheçam e se arrependam dos seus erros. Mas existem pessoas que rejeitam seu convite, zombam de sua direção e se recusam a lhe obedecer. Exato. Ao desprezarem a sua palavra e o seu sacrifício, porque decidiram viver segundo os próprios desejos, se fazem senhores de si mesmos. Se não se voltarem para Deus a tempo, essa alienação espiritual os exporá à calamidade eterna. Não aproveitar as chances de arrependimento e morrer sem o perdão dos pecados consiste no maior terror da alma. Quer dizer, o Senhor aqui, além dele mostrar a sua graça, ele está dizendo assim, gente, ainda está em tempo, está em tempo de que vocês me ouçam, que vocês Amém. deixem moldar por mim, que vocês se arrependam do que vocês têm feito, que vocês me deem ouvido. E aqui aqui também diz o seguinte, comerão do seu fruto, é o 31 ao 33, que diz assim, o fruto do pecado, o fruto da transgressão. Sim, aí diz assim, portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos.
porque o erro dos simples os matará, e os desvarios dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e está livre do temor do mal. Comerão do fruto do seu caminho. O Altíssimo orienta o ser humano em todas as áreas da vida, mas, ao ignorar seus conselhos, ele sofre as dores desta rejeição. Quem escolhe se apoiar em seus próprios pensamentos e agir à sua maneira, dá as costas à sabedoria e assim destrói a si mesmo. Mas quem vive de acordo com os ensinamentos de Deus e se esmera em praticar o que ele orienta, obtém livramento do mal e preserva a sua alma para a eternidade. Portanto, a escolha é simples: desprezar a palavra e escolher sofrimento, ou obedecer a ela e desfrutar de paz e segurança. A decisão pertence a cada um. É aquela Amém. questão, como eu já falei antes, de que nós temos a liberdade realmente de escolher. Mas Exatamente. não é, o livre-arbítrio. desejo de Deus é que todos Exato. dêem ouvido a Ele. Né? Estamos ainda no tempo da graça, que Deus nos abençoe. Amém. Pode caminhar. Qual é agora? Zacarias, capítulo 1, versículo 4 e 5. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas viverão eles para sempre? Então, nesses dois versículos, Deus mostra claramente, trazendo sempre para os dias de hoje. A igreja, Deus tem mando, tem tomado providência no ide do Senhor por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, né? O que não crê já está condenado. E aí, o que acontece aqui? Os teus pais que não deram atenção, onde estão eles? Porque existem dois caminhos. O caminho da bênção, da salvação, e o caminho da perdição. O caminho da vida eterna na presença do Senhor, onde vamos andar em ruas de ouro e morar em casa de pedras preciosas, que é muito maior do que isso. E o outro é a ausência completa da presença de Deus. E a angústia eterna. Quem não já teve uma angústia tal que o ser humano, dentre as estatísticas de estudo, não consegue ter muito tempo de angústia. Essas angústias morrem. Essa angústia vai ser eterna. Esse é o inferno. O inferno e o céu. O céu é estarmos na presença do Senhor. Isso é céu. Inferno é estarmos sempre na angústia, na tristeza, principalmente em saber que poderia ter obedecido e não obedeceu, e o pai da mentira, que é Satanás, tá? Que está vencido, mas é quem tem direcionado os desobedientes para serem dele. Essa é a realidade. Tá? Algum comentário, Rafael? Bom, aqui está bem claro. E quando você vê aqui
que não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e vossas más obras. Bom, hoje nós temos que ter novamente esse cuidado de como somos cristãos, convertidos, conhecedores da palavra, nós não sermos influenciados por má situação, até mesmo de um negócio. Aquele velho contratinho, aquela velha obra, aquele velho arrumadinho, aquele velho ajeitadinho, né? Eu queria trazer para vocês uma situação que aconteceu comigo que, se fosse de uma outra forma, eu teria aceitado, se eu não tivesse conhecido a palavra. Eu, conversando com um cliente potencial, aí eu perguntei para ele: olha, você poderia ceder um pouco da sua fruta, vamos colocar aí, para nós fazermos uma obra para o Hospital do Câncer e tal. O cara é um grande produtor de banana aqui de Pernambuco. Ou seja, eu acho que até o maior. Aí ele falou assim para mim: olha, eu só faço isso se você vier trabalhar para mim. Aí o que eu disse para ele? Eu falei assim: meu irmão, peça perdão a Deus, converta-se, peça perdão por você e pela sua família, porque Deus não negocia com ninguém a sua obra. Isso aqui é uma obra social, uma obra para que você faça uma doação para uma instituição sem fins lucrativos. Aí você quer que eu troque o que você vai dar de obra para eu trabalhar para você? Eu falei assim: não vou fazer. O que eu quero dizer com isso? Quando esse versículo de Zacarias ele pede para que seus pais clamem, ou para que você veja onde é que estão os profetas, nada mais ele está pedindo o seguinte: se você me conhece, se você conhece a minha palavra, me obedeça, porque eu não sou um homem que, quando eu dou a minha palavra, eu volte atrás. Então, você, como meu filho, obedeça todas as palavras e as obras que eu tenho proferido na sua vida. Ou seja, o que tem aqui no Salmo 5, né? Que Deus odeia os ímpios e abençoa os justos. Exatamente. Inclusive, Robson, o Rafael e todos que estão na sala, né? A palavra de Deus diz que ele tira dos ímpios e dá aos salvos. Ele é soberano, faz como quer, né? Mas, voltando ao ensejo desta palavra, aqui ilustra justamente aquele que se perdeu, né? E aquele que foi achado. Pastor. Oi. Pastor Paulo. Oh, glória a Deus. Boa noite, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Amém. Pode falar, minha irmã. Obrigada. É só reforçando o que Rafael estava falando, né? É assim, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Com esses contra-ataques que nós recebemos, né? De pessoas. E temos que estar revestidos sempre com a armadura do cristão, né? Porque a gente não luta só contra pessoas, né? De carne. E sim contra Satanás e seus demônios, né? Então, a gente realmente tem que estar bastante revestido, porque a conversão, a gente é muito tentado, é verdade, né? Para fazer. Então, assim, só reforçando, gostei muito do que Rafael falou, porque abre mais a mente da gente. Exatamente. Inclusive, até Lígia, falando isso para você, melhorando aí, contextualizando, hoje o que a gente tem que estar sempre antenado são o chamado o pedaço do bolo de chocolate
saboroso. Quem não gosta de chocolate ou gosta de morango, né? Ou doce de leite, porque o que acontece? Infelizmente, ainda a sociedade, em certas situações, ela quer lhe proporcionar o fácil, o bom, o sábio. Vamos supor, eu não sei em que segmento você trabalha, mas o Robson trabalha em seguro, né? Robson mas é seguro aposentado, já fez o pé de meia dele, também foi do ramo de automóvel. Ele hoje pode falar. Pode. Ele pode falar. Tu é advogado dele? Tá vendo, Robson? Robson. Eu sou secretário, diga a ele. Parece que é advogado de defesa teu, Robson. Porque ele é muito meu amigo. Seguro é o quê? É de automóvel? Olha aí, deixa ele falar o que ele está dizendo. Tu não deixa eu ouvir. O pastor Paulo, Rafael, eu conheço ele há muitos anos, entendeu? Negócio de 40 anos por aí, entendeu? Nossa, meus pêsames. Olha, essa infelicidade é sua. Não posso fazer nada. É verdade. Tive construtora, tive loja de carro, tive locadora de automóvel. E depois me aposentei, a idade vai avançando, você não vai mais aguentando o trabalho que você enfrenta, as injustiças que você enfrenta. Verdade. E muitas vezes você vê que o que você falou aí, o Rafael, veja só, todos nós já passamos por isso. A gente já passou. Não pense em levar vantagem. Você sabe, verdade. você conhece. Se você for atrás de alguma operação que você sabe que é errado e for, você vai pagar muito caro. Vai perecer. Além disso, você vai desonrar o que você é. Exatamente. O cristão que você é. Você não pode, você tem que ir na hora que você acabou de falar, entendeu? Renegar na hora, cortar pela raiz, entendeu? Já aconteceu muitos casos comigo, eu não vou falar aqui, você vai passar a noite toda conversando, entendeu? Mas realmente, é verdade, você tem que estar forte, você tem que estar com fé em Deus, você tem que estar com Deus no seu coração, aí ele faz acontecer, entendeu? E muitas coisas você oferecidas para você, a resultado tem uma vantagem muito grande. Não vá atrás, não. Esqueça isso. Aí você sabe que aquele negócio é errado. Você pode até querer entrar. Se entrar, você já sabe. Entrou, se ferrou. Entendeu? Entrou em coisa errada. Você está ferrado. Entendeu? Não tem como, não tem conversa. Você tem que isso aí. Certo, não é que você queira ser um santinho, não. Você tem que agir correto. Porque você. Dignidade. É muito melhor você usar a verdade e falar a verdade do que você sair com mentirinha e depois você pega numa jogada, você baixa a cabeça e quebrou a sua honra. E aí? Não é verdade? Então, pronto, a vida nos ensina isso. De forma que a gente tem que estar realmente, como o pastor Paulo falou aí, e você também, Rafael, nós temos que estar junto com Deus, e nós temos que estar confiando em Deus. E Amém. outra coisa, você faz as coisas sem pensar em vantagem. Você pode continuar fazendo na maior tranquilidade. Saiba, você fazendo o correto, coisa boa você vai acontecer. Então, você tem que plantar o bom para colher o bom. Amém. Entendeu? Você não vai querer plantar o ruim para colher o bom, que não vai acontecer. Entendeu? Aproveitando esse ensejo, Robson, desculpe eu cortar, mas é de grande valia. Já cortando. Cortando. Mas não tem problema, não. É verdade. Sai de grande valia o que eu vou trazer. Você permite? Por mim, fique à vontade. Fazer o quê, né? Permite, Robson? Permito, sim. Amém, pronto. Aí eu quero trazer, não só para mim, como eu tenho certeza para você e para todos quantos estamos na sala de bate-papo. Veja bem, na minha época... Alô? Na minha época, tá, de negócios, tá, quando eu ainda não conhecia Jesus, eu não era dizimista. E aí, o que acontecia na minha vida? Real. Tu conhece, sabe? Eu cheguei a ter muitos negócios, mas o que acontecia na minha vida?
Não sei se na sua, sabe? O negócio crescia, quando menos esperava, era uma queda. Levava uma rasteira. Levava uma rasteira. E aí, quando eu me entendi de gente no sentido do Senhor, que eu comecei a ter compreensão da palavra, né? Lá vem o pastor falar de dízimo. É a realidade. A única parte da palavra de Deus que ele diz: trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim. É a única parte que Deus diz: faça prova de mim. Não é barganhar com Deus. Deus não precisa nem do meu, nem do seu dinheiro. Tudo é dele. Ele quer a nossa fidelidade. Mas creia, Robson, desde quando eu tomei uma posição diante de Deus de não dar primeiro lugar, de devolver aquilo de que não me pertence. Não deixei de ter problemas. Fica claro. A luta tem sido muito grande, menos, né? Mas muitos menos problemas e com mais rápido de solução. Soluções. E o que acontece? O patrimônio ele vai crescendo, porque isso é bíblico. Com solidez. Com solidez. Então, a palavra de Deus manda que se aconselhe. Tá? O maior banco que você pode investir, estará investido duas vezes. Primeiro, porque o dízimo é uma questão espiritual. Primeiro, o devorador não vai devorar a minha nem a sua vida espiritual. Segundo, a vida física. Em terceiro lugar, a família como um todo. Tá? O devorador tem devorado famílias e famílias. E, por último, é o material. É essa a realidade. E, graças a Deus, tá? Eu só tenho a agradecer a Deus, primeiro, que aquele que é dizimista fiel mesmo, tá? Ele sente uma alegria muito grande. Você dá de coração, né? O inimigo de nossas almas... Oi? Alô? Quem falou aí? Foi eu, pastor. O inimigo de nossas almas... É alegria total. Exatamente, não é? Porque Deus, por outro lado, não adianta você ser dizimista e estar sendo adúltero. Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Tudo é dele. Ele é o dono do ouro e da prata. Verdade. Não adianta você ser dizimista e você estar fazendo falcatruas no seu trabalho. Não adianta. Dê frutos de arrependimento. Vai pagar muito caro. É isso aí. Verdade. É isso aí. Né? Então, meus irmãos, nós devamos primar em orar sem cessar e vigiar. Aliás, vigiar e orar sem cessar. O que é que nós estamos fazendo toda quinta-feira? Vigiando. É como bem colocado por Robson. Já fez todos os estudos, mas está se alimentando. Verdade. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Tá? E aí, através do alimento,
nós vencemos as tentações do mundo. O mundo Exatamente. está aí para oferecer muitas e muitas coisas, como foi oferecido ao próprio Jesus, quando ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. É a mesma coisa, não é verdade? Verdade. Satanás ofereceu ao próprio Deus, ao Senhor Jesus, né? Que com audácia, porque nada era dele, tudo é do Senhor, né? Levou ele ao pináculo do templo, ao pico de uma montanha, como se diz a história, e disse: olha, tudo isso aqui eu te darei. Assim são as vantagens do mundo. Mas eu te darei se tu me adorares. E como adorar? Divergindo. Como adorar Satanás? Adulterando a palavra de Deus. É essa a realidade. Agora, além de tudo, o inimigo, ele entra com as mentiras, ele dá de uma mão e escraviza lá na frente. Essa é a realidade. Escraviza na própria prisão, escraviza nas drogas, escraviza com ódio no coração. E assim, meus irmãos, vigiai e orai sem cessar. Amém? Amém. Essa é uma das grandes armas no caminhar da nossa conversão, que é dia a dia. Amém? Amém, amém. Parece que alguém vai fazer mais algum comentário. Alguém quer falar alguma coisa? Estou vendo aí já meu irmão Adilson. Seja bem-vindo, viu, Adilson? Amém, pastor. Amém, tudo bem? Desde o início que eu estou aqui, acompanhando aí o debate e os assuntos. Só que estava tendo um barulho aqui, aí chegou gente aqui também, aí eu tive que fazer aqui na câmera. Mas sobre dízimo, quando o senhor estava falando, aí eu me lembrei aqui do rei Salomão, né? Exato. O rei Salomão, ele fez um sacrifício de 1000 cabeças, né? 1000 cabeças de boi aí, 1000 cabeças de não sei, foi um gado. Foi 1000 de cada espécie, né? 1000 de cada espécie, né? Ele fez um sacrifício enorme, né? E, sim, o dízimo, ele liberta a pessoa do dinheiro, né? Da matéria, né? Nós vivemos a esfera, nós estamos vivendo a matéria, a vida terrestre, né? Aqui na Terra, mas ao mesmo tempo nós visualizamos e vivemos a vida celestial, né? Exatamente. Espiritual. Então, assim, o dízimo, ele separa você da terra e eleva você para um nível. Porque tudo aquilo que... Bem colocado, hoje, viu? Tudo aquilo que nós temos hoje vai virar poeira, né? Vai virar poeira. E do jeito que nós viemos ao mundo, nós retornaremos a Deus. Aí, assim, hoje em dia, até quando eu vejo algum comentário sobre dízimo nas redes sociais, eu combato. Porque é uma pobreza de conhecimento. Quando se fala de dízimo, tem muitos críticos hoje, que ridicularizam, né, dizendo que vai dar dinheiro para o pastor, porque o pastor já está rico, porque, enfim, isso é uma ignorância com relação ao assunto. Coitado! E essa ignorância, ela leva as outras pessoas a também concordarem, por certa parte, porque são ignorantes também do assunto. Se eles fossem analisar de fato o que significa o dízimo, significa uma não sujeição, uma não... O dízimo faz parte da conversão. Da conversão, justamente. Você não está preso àquilo que você ganha. Exatamente. Você é livre, então aquilo não comanda você. Aquilo Amém. Ele está submisso a você, né? Ele está submisso. A palavra de Deus diz o quê? Exato. Tudo vem de ti, Senhor. E do que é teu, o damos.
Né? Porque se nós nos alimentamos, foi o Senhor que nos alimentou. Se estamos vestidos, foi o Senhor que nos vestiu. Se estamos respirando, é o Senhor quem está nos dando o oxigênio para respirar. Enfim, tudo é dele e a ele pertence. Amém? Aí, justamente, esse é um assunto polêmico, esse é um assunto bem polêmico, né? E que... Tá. Amém? Vamos passar à frente. Calma, rapaz. Calma. Mais? A Cristina está ali tentando botar o dedo ali no fone. Vai comentar. É você, filha? Sim. Embora eu estivesse falando agora sobre... A Lígia também está querendo comentar. Pode falar. Pronto. Embora eu estava falando do assunto, né, sobre o dízimo agora, mas eu queria concluir aqui trazendo uma explicação sobre esse texto de Zacarias, né, que aqui diz assim... Boa. Capítulo 1, do versículo 2 ao 6. Arrependimento é o foco da mensagem do Altíssimo a Israel por intermédio do profeta Zacarias. Orações, jejuns e a observação das tradições religiosas não eram tão importantes quanto viver afastado do pecado e da injustiça. Israel tinha consciência das leis e dos mandamentos, porém os rejeitava. Desprezar a prática da palavra de Deus significa desprezar o próprio Deus. Muitos gostam da palavra, mas não a praticam. De que adianta? Isso dá origem à idolatria, pois as pessoas têm mais prazer em seguir as leis do coração, as inclinações da carne, do que a voz do Espírito Santo. A exemplo daquele povo chamado ao arrependimento, o mesmo se dá em relação à maioria dos cristãos hoje. Dizem crer, mas não obedecem a quem dizem crer. São mais fiéis à denominação e obedientes às suas doutrinas do que à palavra do Eterno. Tornai-vos para mim. A proposta do Altíssimo é justa, clara e indiscutível. Orações, jejuns, adorações, louvor e trabalho evangelístico não compensam a rebeldia à sua palavra. A mesma fé que cobra as suas promessas, cobra a obediência a ele. Se exigimos ver as promessas materializadas em nossa vida, o Senhor também deseja ver a nossa crença materializada na obediência Amém, Jesus. à palavra. É o toma lá da cá. Esse é o tipo de relacionamento prático da fé no Deus soberano. Ou seja, nós estamos naquele processo de santificação. É difícil para todo mundo, se não for a graça de Deus que se renova a cada manhã, sua misericórdia, a nossa vida, nenhum de nós poderemos conseguir vencer isso e cumprir a palavra de Deus. Mas é isso aqui. O Senhor, ele deseja que a gente, pelo menos, busque a cada dia obedecer a Ele, a aprender com Ele, a se render a Ele. Aí, como eu disse anteriormente, a se negar a si mesmo, que não é difícil, não é fácil, né? Somente o Senhor para nos ajudar. Então, eu queria justamente ter essa explicação que eu achei aqui interessante para fechar. Só fez enriquecer. Amém. Foi ótimo. Lígia, beijo grande, estou feliz. Adilson, feliz por vocês, viu? Sejam bem-vindos sempre. E participem sempre que possível, porque é como o pastor Paulo disse agora, cada um de nós que trazemos alguma palavra ou algum testemunho só vai servir para enriquecer um ao outro. Amém? O estudo está ficando muito gostoso. Por quê? Porque realmente está numa sala de bate-papo. Estamos realmente interagindo. E a ideia do discipulado online era justamente essa, né? Fazer com que, bem à vontade, nós possamos dar nossas opiniões, e isso tem sido maravilhoso. Deus está abençoando. Vamos lá, pode passar à frente? Amém. Bem rapidinho, para responder a Rafael. Pronto. Lígia, diga.
bem rapidinho, porque Rafael me perguntou, eu trabalho numa clínica, no setor de contas a pagar e a receber. Aí é que é bronca. Mas Deus está no controle. Essa semana mesmo, eu recebi uma proposta muito indecente, que eu disse, não, muito obrigado, mas eu não, você vai ganhar 100%, não, muito obrigada. Está muito bom que eu estou ganhando, eu estou vivendo bem com minha família. Amém. Agradeço, mas não me convém, não. Amém. Só para acrescentar o que ela está falando, vocês trabalham com plano de saúde também ou não? Essa tua clínica? Trabalhamos. Trabalhando. Então, assim... É uma clínica de ortopedia. São de ortopedia. 7 ortopedistas. O ombro, o joelho. Só de ortopedia. O pior problema que tem são as propostas indecorosas de planos de saúde, né? Porque às vezes eles não querem pagar certos procedimentos, né? Mas eles fazem algum tipo de proposta. Fazem cirurgia, né? Aí exato. vem aquela parte também de. Amém. Posso ir lá, meu diretor? Vamos lá. Isaías 65:12. Que já vamos passar do horário. Né? Também vos destinareis a espada, e todos vós encurvareis a matança, porque chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Então, enfim, nós estamos com a hora elevada, mas nada mais, nada menos, quando Deus diz aqui, também vos destinarei a espada. Pronto. Aqui conclui todo o versículo. A espada quer dizer correção. Exato. Então, vos destinarei a espada porque eu te chamei com amor, né? Você não quis, você não me obedeceu, eu instruí, como Deus está instruindo. Amém? Vamos lá, Levítico. Peraí, calma. Que agonia retada, rapaz. Tu nasceu de 7 meses, foi? Não. Vai lá. Falando... Você falou na hora aí, eu cheguei. Não, mas não é o Robson Rio, é o Robson. Que bicho agoniado, velho. Vai lá. O que eu queria comentar Paulo aqui. É assim mesmo. Paulo é assim mesmo. É gente muito boa. Tá chovendo lá fora. Em cima desse versículo, eu tive uma experiência muito, muito ruim nesse versículo. Eu era casado com uma evangélica e eu era um cara que eu bebia muito, né? Estava sempre na rua. E sempre tinha um grupo de evangélicos que iam lá em casa, né? Para tentar me converter naquela época que eu não estava nem aí para conversão, não queria saber de nada, né? Aí teve uma delas que me cantou esse versículo aqui, ó. Por espada tu veio, por espada tu vai entender agora. Pastor, eu digo a você, hoje eu entendo o que é a ira de Deus a um filho que ele corrige por amor. Pai corrige o filho que ama. Eu vou falar para vocês. Tem aquela velha historinha de 7 anos a época do Egito, né? 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Foi o período mais nebuloso que eu passei na minha vida, que hoje eu entendo, né? Voltando atrás nessa história, que já tem mais de 8 anos. Hoje eu vejo o quanto Deus é misericordioso na minha vida e qual é o projeto dele na minha vida. Por isso que eu ainda estou vivo, para ser cumprida uma promessa dele. Amém. Amém? E é isso aí. Só para não cansar muito o pessoal, são 10h05. Só falta um versículo aqui para a gente concluir, viu? Então vá.
Amém? Levítico capítulo 26. Capítulo 26, versículos 18 e 19. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro, a vossa terra como cobre. Pronto. Está dito aqui o que eu passei exatamente por isso aqui. Exatamente. Então, tudo quanto a pessoa vier a fazer, não vai dar certo. Né? É aquela palavra de Deuteronômio, capítulo 28 mesmo, que hoje a gente leu, que está no livro, né? Que tudo quanto você fizer será abençoado, tanto na terra, quanto for com relação à plantação, né? Quanto a negócios, enfim, como todo. Né? Mas a pessoa continuando na desobediência é aquela mesma palavra também. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Né? Vai chegar ao denominador. Deus corrige o filho que ama. Tá? Então, meus irmãos, sem delongas, nós ainda vamos orar. Quem vai orar hoje é a irmã Cristina, abençoando a cada um de nós. Mas, antes disso, nós estamos prestes à distribuição das nossas cestas básicas. E que Deus toque no teu coração e de todos quanto nós vamos alcançar na próxima semana, que nós vamos mandar, você que está nos ouvindo. Está aí o QR Code, você pode fazer um depósito e isso só vem abençoar a tua vida. Não é barganhar, né? Mas com alegria, dê uma oferta que vai abençoar a outrem, que vai estruturar a própria igreja do Senhor, enfim. Tá? Que Deus abençoe a todos mais uma vez. Agradeço pela presença de todos, mas, como de praxe, hoje nossa irmã Cristina é afilizada para orar, abençoando. Você coloque aí, na presença de Deus, a sua necessidade, tá? Aquilo que é impossível dos homens, mas é possível para Ele. O Senhor é fiel. Não temas, tão somente caminha olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Logo após a oração, nós vamos estar despedindo os nossos irmãos, a igreja, com a bênção apostólica. Oremos. A irmã Cristina. Glória a Deus. Santo e eterno Deus, diante da tua presença, meu Espírito Santo, nós queremos engrandecer o teu nome, queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia esta noite Amém. Conosco. Queremos te agradecer o que nós aprendemos mais de ti. Agora, te pedimos, Espírito Santo, que tu venha nos fortalecer, que tu venha Amém. Nos ajudar, porque estreito é o caminho, como está na tua palavra. Verdade. Sem nada podemos fazer. Espírito Santo, nos ajuda, nos sustenta com a destra da tua justiça, Senhor, para que a gente possa e consiga caminhar cada dia a segunda milha. Não é fácil para ninguém, mas nós temos quem nos justifica, que és tu, ó Pai. Então, muito obrigada por tudo. Senhor, despede a cada um de nós na tua paz que excede todo entendimento. Reveste a cada um de nós com toda a tua armadura, Senhor. Amém. Nos ajuda, Pai, sem ti, Pai. Nós não conseguimos nada, e tu sabes disso. Tu sabes o quanto somos carentes de ti. Nos ajuda, Pai. Em nome e por amor do teu Filho, o qual te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém.
Amém. Logo mais, na próxima quinta-feira, vamos estar dando continuidade. Não perca, né? Convide alguém, tá? E receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.